Um dos temas mais buscados na internet é como fazer um olho. Eu sou a Andressa Minotto, maquiadora, e tô aqui hoje na Beleza na Web, a convite da Lancôme, para ensinar vocês a fazer um olho super fácil em 5 passos. Mas antes, se inscreva aqui no canal e siga a Beleza na Web. Eu tô aqui com a Priscila, minha modelo, eu já preparei a pele dela, hidratei, tonifiquei e agora eu vou ensinar vocês como fazer esse olho em 5 passos. Como o foco é nos olhos, eu já vou começar com o primeiro passo, que é sempre você pegar uma sombrinha meio marrom ou um subtom da pele dela, pode ser até um bronzer se você quiser. E aí você começa esfumando o côncavo e dando uma leve marcada e aprofundada no olho dela. Então aqui eu pego um pincel um pouco maior e vou marcando esse ossinho aqui. Você sente o seu ossinho, vê aonde o pincel entra e você vai marcar essa região para aprofundar o olhar e começar a marcar melhor o olhar, e isso vai facilitar também na hora de esfumar a sombra. Tente pegar no pincel com leveza nessa hora, porque aqui a sombra não pode ficar muito forte, porque é essa transição que vai ajudar você a esfumar as sombras mais escuras e mais cintilantes. Se você tem um olho mais separado, essa é a hora de você dar uma leve escurecidinha aqui nessa região para fazer a impressão de que os seus olhos estão mais juntos. E no caso de você ter os olhos mais juntos, nessa hora você precisa clarear essa região e não escurecer. Conforme você vai esfumando, você vai soltando um pouco da pressão do pincel e vai jogando a sombra para as têmporas. Isso vai alongar o seu olhar e vai ajudar a aumentar também o olho, dar a impressão que o seu olho é maior. Como segundo passo, nós vamos escurecer aqui o canto externo do olho dela. É uma ótima dica para quem tem o olho caído, precisa dar uma levantada, ou para quem também quer aumentar mais o olho. Essa escurecidinha ajuda a alongar, ajuda a levantar o olhar. Vou pegar essa sombra mais escura agora, que é um marrom mais intenso do que o primeiro que a gente usou, dessa paletinha número 12 da Lancôme. Sempre tire o excesso de sombra antes de aplicar, principalmente quando é sombra escura, tá? Se você aplica a sombra escura e sem tirar esse excesso, às vezes vai sujar a sua pele, vai estragar tudo que você já fez. Agora, em movimentos circulares e mais precisos, você coloca um pouquinho mais de força no pincel, você vai escurecendo essa parte aqui. Nesse momento, você também pode escolher que tipo de olho você quer fazer. Um olho mais arredondado, um olho mais alongado. Quando a gente escurece rente aos cílios, a gente dá a impressão que os nossos cílios são mais cheios, mais volumosos. Então, se você tem poucos cílios, é bem legal você vir com um pincel bem pequenininho, chanfradinho, e fazer uma linha de sombra. Mesmo se você não for fazer delineador, não for usar lápis, pegue uma sombra e escureça essa região, porque vai dar essa impressão de mais cílios. Agora, como terceiro passo, nós vamos pegar uma sombra com acabamento mais cintilante e brilhoso e vamos iluminar essa parte interna dos olhos e o centro da pálpebra. Vou pegar essa sombra mais champanhe aqui, venho nesse cantinho, isso vai abrir o olhar e vou invadindo um pouco a pálpebra dela. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui mais rosada, também cintilante, e vou pressionando na pálpebra e puxando o pincel. Outra forma de se aplicar sombras cintilantes é com o dedo, isso deixa a sombra bem intensa. Aí você vem morrendo essa sombra na parte escura que você fez, porque se você invadir muito essa parte, vai tampar aquele efeito escurinho que você colocou aqui no final. Então vai tentando dar uma morridinha, pega o seu dedo, passa um pouquinho, dá umas batidinhas assim com o dedo que ele vai esfumar automaticamente. Aplicar essas sombras mais cintilantes e mais claras no centro do olho também ajuda a aumentar. Olha como esse olho tá aparentemente maior do que esse. Essa é uma das formas também de deixar o olho maior. Agora que eu praticamente acabei a parte de cima dos olhos dela, eu venho com a mesma sombra cintilante que eu apliquei aqui na pálpebra móvel, para dar uma harmonia e seguir a mesma linha. Eu vou pegar a mesma cor rosada e vou fazer a parte inferior dos cílios dela.
Eu posso até misturar um pouco dessa cintilante com a marrom escura, que eu escureci o cantinho externo, se eu quiser marcar um pouquinho mais aqui o olhar dela. E não esqueça de conectar a parte de cima com a parte de baixo, nesse cantinho aqui. Agora nós vamos para o quarto passo, que é o delineado. O delineado você pode fazer com lápis, com sombra, com delineador. Faça do jeito que você se sente mais à vontade, que você sinta que você tem mais precisão aí nos seus traços e na sua mão. No caso de você fazer com um delineador, você não precisa ter medo. Se você errar, se o seu traço não ficar retinho, você pode vir com uma sombra depois e corrigir tudo. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. Sempre dê uma puxadinha aqui na sua pálpebra, para não ter nenhum espaço em branco entre a pálpebra e os cílios. Então, dá essa levantadinha aqui na pálpebra e vai aplicando com traços bem pequenos, tá? Esse é o segredo. Se você fizer um traço longo e de uma vez, a chance de você errar é muito maior. Então, vá fazendo pequenos traços, pequenas batidinhas e você vai construindo o seu traço. Então, agora que eu terminei de fazer o delineado, eu não vou fazer um traço perfeito, eu não vou fazer um delineado gatinho perfeito, porque eu vou esfumar com uma sombra. Então, você pode fazer isso aí em casa, quando você estiver tentando fazer o gatinho e não conseguir, ou sair tremido, porque tem dia que parece que não vai o negócio. Então, agora você vem com uma sombra ou marrom, ou preta, a cor que você quiser, hoje em dia até colorida se usa, e você vai passar em cima desse traço do delineado. Pegue um pincel menorzinho, pode ser desses chanfradinhos, pegue a sua sombra marrom escura ou preta e aí você vai pressionar essa sombra em cima do traço delineado. Agora os olhos estão quase prontos, nós chegamos finalmente ao quinto passo, que é a máscara de cílios, que é super importante, vai levantar o olho e vai dar todo o acabamento aí em tudo que a gente fez. E o segredo é não ter pressa, é ir passando bastante, que isso aqui vai deixar uns cílios bem bonito. E as máscaras da Lancôme são famosas, não é à toa, elas são maravilhosas e elas deixam os cílios bem volumosos. Aqui na parte inferior dos cílios, você pega a pontinha e só dá uma sujadinha aqui assim, para não ter perigo de se borrar demais. E no caso de borrar algum lugarzinho enquanto você passa, que é normal, você deixa secar onde você borrou. E aí depois você vem com o cotonete, depois que estiver sequinho, e aí você vai passar o cotonete e essa máscara vai sair sem borrar nada da sua maquiagem. Mas o segredo é esperar secar. Agora que nós já finalizamos os 5 passos e terminamos os olhos, a pele, falta o batom para complementar essa maquiagem. E eu peguei 2 cores, uma mais nude e uma mais vermelhinha, que eu vou dar um efeito de lábio saudável nela. Então primeiro eu venho com o batom nude, esse é o número 274. Depois de aplicar em todo o lábio, você pega o batom mais vermelhinho ou mais rosadinho e aplica mais assim no centro do lábio. Então esse é o resultado final da maquiagem. Como vocês podem ver, os olhos dela estão bem mais aprofundados, marcados, a gente conseguiu levantar o olho dela, conseguiu alongar o olho dela. E esse é o resultado. Você pode usar essa maquiagem tanto para um casamento, quanto para um aniversário, para um evento durante o dia ou até mesmo à noite, porque hoje em dia o que está em alta é maquiagem mais leve, mais sofisticada. Deixe o seu like, o seu comentário e até a próxima!